Bom, senhores, agora nós vamos entrar num assunto que é chamado de combate a incêndio. Esse combate a incêndio é um assunto que cai com muita frequência nas provas, nos exames de arrais. Então, em torno de 5 a 8 perguntas que caem sobre esse assunto. É um assunto que ele não é muito extenso, porém, é um assunto que cai com frequência na prova. Então, não deixe de estudar esse assunto. Dê uma atenção especial para ele. Todos os assuntos são passíveis de cair, mas esse não é passível de cair. Esse, com certeza, vai cair. Assunto sobre combate a incêndio. Então, eu recomendo com empenho o estudo aqui do combate a incêndio, tá? Bom, vamos aprender um pouco sobre incêndio. O incêndio, para existir, é preciso o encontro de 3 elementos. Eu tenho que ter o combustível, o comburente e a temperatura de ignição, tá? Combustível, comburente e temperatura de ignição. Aí eu formo o triângulo do fogo. Quando esses 3 elementos se reúnem, acontece a chama, a combustão, tá? Então, se eu eliminar um desses 3 elementos, eu vou estar eliminando o incêndio, tá? Então, nós vamos aprender os principais métodos de eliminação, que é um dos 3, né? Ou eu vou retirar o combustível, ou o comburente, ou a temperatura de combustão, tá? Se eu retirar o comburente, eu vou estar extinguindo o fogo, apagando o fogo, pelo método de abafamento. Se eu retirar a temperatura, eu vou estar extinguindo o fogo pelo método de resfriamento. Ou eu posso extinguir o fogo retirando o material combustível que estiver em excesso ali por perto. Bom, esse triângulo do fogo, tá? A gente vai aprender aqui quais são os tipos de combustíveis, né? Mais comum, tá? As classes desses combustíveis. Vamos aprender o que é comburente e a temperatura de ignição. Então vamos lá. Combustível é todo elemento na natureza capaz de se inflamar, capaz de pegar fogo, capaz de entrar em combustão. Então a natureza oferece inúmeros materiais assim. Quase que sua totalidade é material combustível. Desde alguns metais até o papelão, uma folha, né? Um tecido de roupa, uma borracha. Então, gás, éter, acetona, então, muitos são os materiais combustíveis, tá? E o que é comburente? Comburente, basicamente, é o oxigênio existente na natureza, tá? Então, em média 21% a concentração de oxigênio num ambiente, 21%. Quando eu diminuo de 16%, já começa a ficar escasso e a tendência é o fogo começar a apagar, tá? Então, se eu conseguir eliminar o oxigênio do ambiente, eu vou estar apagando o incêndio, o abafamento. Bom, nós temos aqui a temperatura de ignição. Temperatura de ignição é a temperatura necessária para que o material combustível inicie o fogo e não pare mais, tá? Então, quando esse material combustível ele atinge a temperatura ideal para se inflamar e ele não para mais, é porque ele atingiu a temperatura de ignição. Essa temperatura de ignição, o interessante saber é que ela é diferente para cada tipo de material. Então, se você tem um metal, a temperatura de ignição é elevadíssima. Se você tem um líquido inflamável, tipo uma gasolina, a temperatura é mínima. Com vapor de gasolina e uma centelha, uma simples fagulha, uma faísca, já vai ser o suficiente para ela entrar em combustão. Então, o interessante é saber que cada material combustível tem sua temperatura de ignição. Tá? Por isso que, às vezes, você está num ambiente que tem muito combustível, tem comburente suficiente, mas o incêndio não ocorre. Por quê? Porque não foi atingida a temperatura de ignição. Então, a gente tem que estar sempre policiando para vigiar, para evitar de chegar no ponto desses 3 elementos se encontrarem, tá? Bom, aqui o combustível, ele é classificado em 4 tipos de material combustível, tá? Ele tem material combustível da classe A, material combustível da classe B,
material combustível da classe C e material combustível da classe D. O que é o material combustível da classe A? O material combustível da classe A é todo material que ao término do incêndio ele vai deixar resíduo, tá? Tipo fuligem, ele vai deixar ali restos fibrosos, tá? Eu tenho como exemplo madeira, eu tenho a fibra, eu tenho a borracha. Então esse material que ao término do incêndio ele deixa resíduo, então é o material da classe A, tá? Depois eu tenho material de incêndio da classe B. Material de incêndio da classe B é todo o material combustível líquido e gás inflamável, tá? Líquidos e gases inflamáveis são materiais combustíveis da classe B. Depois eu tenho o material combustível da classe C, que é o material elétrico energizado. Então, se eu tenho um dispositivo elétrico ligado à corrente elétrica, e esse dispositivo, um ar-condicionado, uma geladeira, e ele começa a pegar fogo, esse material, enquanto ele estiver ligado à corrente elétrica, ele é conhecido material da classe C. Tá? E se eu conseguir interromper essa energia elétrica, desligando uma chave geral ou desligando um circuito, eu vou fazer com que esse material combustível da classe C passe para a classe A. Vai ficar mais fácil de ser combatido, com certeza. Bom, e nós temos o material combustível da classe D, que são metais inflamáveis: titânio, magnésio, zinco e outros mais, como alumínio, né? Bom, então a gente já classificou os tipos de materiais combustíveis, tá? E os materiais combustíveis, eles, para ser extinto, tem a maneira adequada para cada tipo de material combustível. Bom, e cada extintor adequado para cada tipo de material combustível, haverá um símbolo, né, indicando para qual tipo de material combustível ele foi feito. Então, se eu tiver um extintor, eu vou tentar localizar nele um símbolo, e esse símbolo vai indicar para que aquele extintor serve, para qual tipo de material combustível, tá? A gente vai ver aqui na sequência. Bom, então o combustível, elemento da natureza capaz de se queimar na presença do oxigênio, podendo, né, ser sólido, líquido ou gasoso, os tipos de combustível, né? Comburente, elemento capaz de fazer combustível inflamar, o oxigênio, quantidade presente na atmosfera, cerca de 21%. Temperatura de ignição, a temperatura necessária para o material iniciar a sua combustão. Nós temos a sua extinção. Como é que eu vou extinguir o incêndio? Através do resfriamento, do abafamento ou retirada do material combustível. O resfriamento é baixando a temperatura, né, que é a temperatura de ignição. O abafamento vai ser retirando o comburente, né, retirando a presença do oxigênio do ambiente. E a retirada do material combustível é quando eu isolo o excesso do material combustível de perto do incêndio, tá? Então esses são os métodos de extinção: resfriamento, abafamento e retirada de material combustível, tá? E agora nós vamos verificar que nos extintores haverá sempre uma etiqueta, e essa etiqueta vai indicar para qual tipo de material combustível que esse extintor foi preparado, tá? No caso, essa etiqueta me indica que ele é para extinguir material combustível da classe B e da classe C. Este símbolo, que é uma figura quadrada com uma letra B, né, um quadrado vermelho encarnado com a letra B dentro, significa então que é para extinguir incêndio da classe B. Já um círculo azul com a letra C dentro significa que é para ele extinguir incêndio da classe C, que é o material elétrico energizado, tá? Então cada extintor haverá uma etiqueta dessa, né, indicando para que ele é próprio. No caso, o agente extintor que encontramos dentro desse extintor, o material no qual vai fazer a ação de extinguir incêndio, neste caso é o CO2, que é um gás. Esse gás, ele é que vai tomar conta do ambiente. Quando a gente joga esse gás, ele toma conta do ambiente e ele abafa as chamas, e as chamas vêm a se apagar, tá?
Bom, então nós falamos já do tipo de extintor, né? E aqui nós vamos entrar mais uma vez, lembrando que o material CO2, ele é esse gás. Então esse gás, quando ele entra em contato com as chamas, ele abafa, tá? Esse gás ele é muito eficiente. Só que é o seguinte: se você estiver num ambiente confinado, esse gás vai tomar conta do ambiente e pode fazer com que o utilizador desse gás ele venha desmaiar, porque esse gás ele rouba o oxigênio do ambiente. Então, quem estiver no ambiente pode ser que fique sufocado e venha desmaiar. Se não tiver alguém para socorrer, ele perigoso ele morrer, porque o gás ele vai sufocar ele, e se não for levado ele para uma condição de socorro, tirado do ambiente confinado, ele vai vir a óbito, tá? Então, atenção na utilização do CO2 no local confinado. Outro detalhe, o CO2 ele pode atingir a pele, deixando a pele irritada, pode atingir os olhos, deixando os olhos irritados, pode ferir, inclusive os olhos, tá? Então, atenção para não se expor muito ao CO2, tá? Agora, eu vou mostrar para os senhores qual é o símbolo que a gente vai encontrar no extintor da classe A. O extintor da classe A, ele vai ter um símbolo de um triângulo verde com a letra A dentro, tá? Então o extintor da classe A eu vou identificar ele através de um triângulo verde com a letra A dentro, tá? Já o extintor da classe B, que nós comentamos, ele vai ter a letra B envolvida por um quadrado encarnado, né? Então, senhores, quando eu tenho um material da classe A, né, eu vou procurar um extintor da classe A. Inclusive, só para lembrar para os senhores que os materiais da classe A são materiais fibrosos que deixam resíduo, tá? Normalmente o extintor da classe A, o ideal é usar a água. Então, dentro do extintor da classe A, o ideal é se ter água, mas pode ter outro tipo de material também, tá? Bom, o extintor da classe B, ele é para apagar incêndio de líquidos e gases inflamáveis. Dentro do extintor, o agente extintor, ou seja, que tem dentro do extintor da classe B, normalmente é a espuma. Então, a espuma é uma espuma mecânica produzida, né? Nós temos um cilindro de extintor, uma parte dele é líquido, a outra parte é uma química. E aí, quando a gente coloca esse extintor de cabeça para baixo, eu ponho um extintor de CO2 de cabeça para baixo, esse material se mistura e sai em forma de espuma. Essa espuma vai tomar conta do líquido que estiver pegando fogo, né? Ela vai revestir como se fosse um colchão e vai fazer com que abafe as chamas, tá? Então, o extintor da classe B, normalmente é a espuma, ela é o ideal para extinguir incêndio da classe B, tá? Que são líquidos e gases inflamáveis, tá? Já no extintor da classe C, né, nós vamos encontrar uma etiqueta azul com a letra C dentro, tá? E esse extintor é para apagar material elétrico quando energizado. Bom, normalmente o agente extintor que tem dentro do extintor, dentro da ampola, o agente extintor, o material que terá lá dentro, vai ser o CO2. Então o CO2, que é o gás carbônico, ele é o ideal para nós apagarmos o incêndio da classe C, tá? Por quê? Embora tenhamos também o pó químico que apaga o incêndio da classe C, o CO2 ele se torna mais eficiente porque ele apaga o incêndio sem danificar os outros componentes eletrônicos que caso estejam ali na periferia do fogo. Já quando eu jogo o pó químico para extinguir o incêndio da classe C, vai acontecer a problemática de que o pó vai corroer os outros componentes que tiver na periferia do fogo. Então, embora o pó também, o pó químico possa ser usado, mas o CO2 é o ideal para apagar incêndio da classe C. Lembrando que se eu desligar o circuito elétrico, ele vai se tornar da classe A, tá? Vai ficar mais fácil de ser extinto. Nós temos agora o incêndio da classe D e o símbolo do extintor
né, do incêndio da classe D, vai ser uma estrela dourada com a letra D dentro. Bom, quais são mesmo os materiais da classe D? São metais combustíveis. Temos, exemplo, magnésio, titânio, né, zinco. Esse material ele é difícil de se inflamar, mas quando ele se inflama é ruim demais para extinguir. Tá? Tem que ser um extintor ideal para cada tipo de material combustível da classe D, ou seja, não é qualquer pó químico que vai apagar de maneira genérica os demais materiais, ou seja, quando o pó é preparado para apagar o incêndio no alumínio, ele só serve para apagar o incêndio no alumínio. Se eu usar um material inadequado, pode ser que venha a aumentar as chamas, tá? Então, tem um pó químico ideal para cada tipo de material combustível metálico, ok? Então, atenção para esse detalhe aqui. Bom, nós falamos sobre os extintores, agora eu vou dizer para o senhor que tem um extintor que está proibido de ser utilizado, tá? É o extintor de halon. Então, se for perguntado aos senhores qual o extintor que está proibido de ser usado, é o halon, porque o extintor de halon, ele compromete a camada de ozônio. Então, foi feita uma convenção internacional, alguns países assinaram, o Brasil foi um deles. Então, ele proibiu a utilização aqui no território nacional, né, Brasil, a utilização do extintor de halon, tá? Então, esse é um extintor proibido de ser utilizado. Bom, enfatizando as classes do incêndio, classe A, extintor ideal é a água, também pode ser empregado espuma, né? E o pó também tem um certo sucesso. Quando, dependendo do tamanho do incêndio, vai dar conta esses outros tipos de material aqui de extinção. Classe B, extintor ideal, o ideal é a espuma, mas também pode ser utilizado o CO2. Então vocês notem que aqui não se pode usar água, mas a espuma pode ser usada no classe A, tá? Mas a água não pode ser usada no classe B. Nós temos o extintor da classe C, que normalmente é o CO2, mas também pode ser usado o pó. Então note que o CO2 ele serve para apagar o B, serve para apagar o A e o C. Tá? O CO2 ele é quase que universal, tá? E existem alguns pós químicos que servem também para apagar o C, o B e o A. Lembra do automóvel que um tempo atrás era obrigado a usar o extintor de A, B e C? Então era um pó que tinha lá dentro, né? Então esse A, B e C pode ser usado nas três situações. Porém, eu relembro que existe o que pode ser usado e existe o ideal. Importante associar isso, tá? A água para classe A, o B espuma e o CO2 para a classe C. Bom, nós temos aqui o extintor da classe D, né? O ideal é um pó especial, tá? Um pó químico especial, e que ele vai combater então o incêndio de metais, né? Recomendo uma leitura bem tranquila, bem reforçada nesse assunto, porque cai com muita frequência o combate ao incêndio, ok? Bom, existem algumas medidas que a gente deve tomar para evitar que ocorra o incêndio. É mais importante a gente ter sempre uma preocupação de evitar o início do incêndio do que tentar combater depois que ele começou. Porque muitas vezes não tem como combater, principalmente se for líquido e gases inflamáveis numa embarcação pequena, a situação vai ficar bastante complicada, tá? Aqui eu lembro sobre a situação do barlavento e sotavento. Vocês lembram do barlavento, aquele condição na qual o vento bate na embarcação? Então, onde o vento bate nós chamamos de barlavento, onde o vento sai nós chamamos de sotavento. Então, aqui, nesse momento, está pegando fogo na popa, na altura da alheta aqui na embarcação. E o vento está entrando por bombordo. Então, o barlavento é bombordo. As chamas estão sendo arrastadas para fora da embarcação. Então, é uma situação perigosa, porém, de certa forma, confortável, porque as chamas, as labaredas, não estão tomando conta da parte maior da embarcação. O ideal, então, é que o comandante mantenha esse rumo ou até navegue contra o vento, para que o vento espalhe as chamas para fora da embarcação. Então, o comandante, quando ele tiver um incêndio a bordo, ele deve procurar
se orientar em relação ao vento, para que o vento não cause um aumento das chamas perante as estruturas do barco, né? E assim ele consiga manter afastado as chamas, vai diminuir o contato da embarcação com essas chamas e o risco da embarcação naufragar vai ser menor, tá? Então, nessa situação aqui, que está uma condição confortável, poderia ficar melhor se ele guinasse contra o vento, mas imagine que aqui fosse uma posição de terra e o comandante se desesperasse e resolvesse dirigir a embarcação para a terra, ele ia perder a embarcação, né? E sem contar que alguém podia morrer também. Então é interessante saber onde está entrando o vento, é interessante saber onde é o barlavento para poder lidar com as chamas, tá? No caso, inclusive, a melhor maneira de se combater as chamas aqui é vindo pelo barlavento, tá? A gente combate a chama pelo barlavento, dessa maneira a gente se expõe a menos as chamas aí, e é uma possibilidade muito grande da gente conseguir evitar o mal maior com todos, tá? Lembrando que numa situação de incêndio, é ideal que se o pessoal não tiver de colete, todos devem colocar o colete e ficar pronto para cair na água, tá? Outra coisa importante é o seguinte, começou a pegar fogo, tentar chamar pelo rádio socorro, tá? Normalmente é o canal 16 que a gente pede socorro. Utilização dos extintores, vamos ver lá na apostila que para utilizar o extintor de espuma eu devo colocar ele de cabeça para baixo. Vamos ver que para utilizar o extintor de CO2 eu devo retirar o pino e apertar o gatilho, né, dirigir para baixo das chamas. Então atenção a esses detalhes, atenção à cor e o formato das figuras que envolve a letra A, B, C e D. Lembra que o C é um semicírculo, então é mais fácil de ser envolvido com um círculo. Nós temos a letra A, que é um triângulo praticamente, então é mais fácil ser envolvida por um triângulo. Atento a essas cores e formatos, ok? Pessoal, então com isso aqui, nós concluímos o combate ao incêndio, tá? E o próximo módulo, a gente vai entrar aí com o primeiro socorros.